Glória a Deus. Colocamos em pés, meus irmãos. Vamos receber o pastor Alberi. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado por mais esta oportunidade de estarmos na casa do Senhor, na presença de Deus, cultuando e adorando o Senhor. Vamos para a palavra do Senhor desta noite, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. As cartas, ou epístola, como se diz, as cartas, elas são todas, em linhas gerais, podemos dizer, doutrinárias, porque elas foram escritas para trazer respostas, soluções e orientação para uma igreja nova, a igreja que estava nos seus primeiros anos. Então precisava constantemente de direcionamento, orientação, e foi o que veio ser o Novo Testamento. Aquilo que foi escrito nos primeiros anos, as diretrizes e os fundamentos que foram estabelecidos por Jesus Cristo e após ele por seus apóstolos. Então as cartas dos apóstolos, entre outros, elas são assim doutrinárias porque foram escritas então trazendo respostas, direção, orientação, enfim, formando a base doutrinária da igreja. E quando olhamos para isto é importante, sempre o estudo ou pregação, a gente sempre dá uma introdução, uma explicação assim panorâmica da situação, porque nos ajuda a entender melhor e aplicar melhor a palavra. Porque toda a finalidade do estudo é trazer uma aplicação pessoal, porque a nossa bênção, a nossa vitória está em aplicar a palavra na vida, em viver a palavra. É o caminho da bênção e da nossa vitória, é viver a instrução da palavra. Então o culto de ensino que vem nos trazer instrução da palavra é para nos dar um direcionamento no caminho da nossa vitória, de nos manter firme e forte em Cristo, amém? Então aqui, este quadro de Pedro não é diferente de algumas das cartas de Paulo. Há um tempo atrás, não lembro exatamente quando, a gente vai meio perdendo a noção do tempo, mas eu ministrei aqui sobre Colossenses, não sei quanto tempo faz. O quadro é mais ou menos o mesmo. É nos primeiros anos, ali já na década de anos 60 e depois de Cristo. O imperador romano era o Nero, aquele doidão, que mandou matar até a própria mãe e que desencadeou as primeiras perseguições sangrenta contra os cristãos. Então esse é o quadro que a igreja vivia: perseguição do império, antes um pouco devido à perseguição das lideranças judaicas, a igreja primitiva se espalhou de Jerusalém por todo o império que reinava na época do Império Romano, por diversas cidades,
Então a igreja sofreu a perseguição da liderança judaica, que não aceitaram Cristo, e perseguiam os crentes, os primeiros cristãos. Então se espalharam pelo império. Depois começou a perseguição do império. Então, irmão, a igreja sempre esteve em guerra, tá bom? Então não se assuste com as lutas, as batalhas, as guerras de hoje, porque a igreja sempre esteve. E a notícia que não é boa é que ela vai continuar em guerra até Jesus voltar, viu? Só vai encerrar quando Cristo voltar, aí sim. Aí encerra a batalha, tá? Mas até lá a guerra continua. Então a igreja sofria esses tipos de perseguições. Era difícil. Além disso, já se levantou naquele tempo os falsos profetas, os aproveitadores. Portanto, o que tem hoje não é novidade, tem desde lá daquela época, tá? Gente que se infiltra na igreja para tirar proveito, com engano, com heresia, procurando corromper a fé e dessa natureza. Então, nesse quadro difícil, né, que eles escrevem essas cartas. Então, na primeira carta, o apóstolo Pedro alimenta a igreja com a instrução da palavra, palavras pastorais, de prática, para ele se manter, né, e resistir à perseguição. Nesta segunda carta, ele continua com essas advertências, né? Mas ele dá essa ênfase, essa instrução para a igreja, para perseverar firme na fé, resistir esses dois tipos de ataque, tanto o externo pelo império, quanto interno os infiltrados, falsos. Então ele instrui nesta segunda carta como resistir, como combater a heresia e o engano que tenta se infiltrar na igreja, e animando a igreja a se manter firmes, o povo a se manter firme na fé e na esperança e não desanimar, semelhante foi a história de Paulo com os colossenses, né? Para não desanimar, não recuar, porque o pensamento, como foi da outra carta de Paulo, era se valia a pena, se fizer a escolha certa em seguir a Cristo, por causa da luta e da perseguição. E porque também surgiu a ideia de que Jesus ia voltar logo naqueles dias, e aí achava que já estava demorando. Então tudo isso era necessário esclarecer e fortalecer a fé deles, né? Para eles continuar crescendo em Cristo, crescendo na fé e se mantendo. Então assim a igreja de hoje, que sofre lutas, perseguições, a gente precisa da mesma maneira das instruções, orientação da palavra e do Senhor, para se manter firme na fé e continuar crescendo na graça, resistindo até o dia de Cristo, amém? Que aí é a nossa vitória definitiva. Enquanto isso, nós precisamos todos os dias estar nos alimentando da palavra, nos achegando ao Senhor, ouvindo a sua instrução, aplicando na vida, seguindo, resistindo o mal, combatendo o engano. É a guerra da igreja constante. Isso não vai cessar, como eu disse, só quando Cristo voltar. Tá bom? Então aqui Pedro dá esses ensinos à igreja, como enfrentar e como vencer também os falsos, o engano e todo esse tipo de perseguição. Como diz, o inimigo externo e o interno, é as duas áreas que o inimigo sempre vai atuando. Observe aí no capítulo 1 que nós lemos, 2 versículos primeiro, é a saudação apostólica, a introdução aí que ele faz uma saudação. Se você olhar, nesta saudação já é rica em espiritualidade, instrução e coisas maravilhosas. Olha que ele se apresenta, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, e aí ele usa a expressão: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Veja bem, se ele está combatendo o engano, aqueles que querem corromper a fé, trazer outra coisa, ele diz assim: a fé igualmente preciosa. Aqueles que conosco, ele está escrevendo para a igreja, é uma carta circular, ela foi enviada para várias cidades, para toda a igreja no império, várias cidades, então a carta circular. Aí ele diz para os irmãos, vocês que alcançaram fé igualmente preciosa conosco, ele sendo apóstolo, o que isso nos ensina? Que a fé do líder, do apóstolo, não é maior, nem mais importante, coisa assim, do que de qualquer outro que creu. A fé é a mesma, é o mesmo preço, é preciosa da mesma forma. Às vezes a gente confunde quem tem o dom da fé para operar coisas sobrenaturais, outra coisa assim, não. Mas a fé para a salvação, esta fé comum, é a mesma, não importa se é o líder, se é o pastor, se é o membro da igreja, recém-convertido, a fé é a mesma, a fé que nos salva em Jesus Cristo. E o apóstolo disse esta preciosa fé.
Preciosa porque custou algo realmente alto. Ele disse: pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então alcançamos essa fé, não há diferença. E por que ela é preciosa? Porque veio por essa justiça de Deus. Que justiça é essa? De Jesus Cristo na cruz, onde toda a exigência justa da lei contra o pecado, que sentenciou todos à condenação, culpou todos, acusou e mostrou a culpa, o pecado e sentenciou. Jesus toma toda essa maldade, todo o escárnio que Jesus sofreu, coroa de espinho, açoite, zombaria, cuspiram no seu rosto, maltrataram, espancaram e por fim o crucificaram. Era a justa exigência da lei contra o pecado recaindo sobre Jesus Cristo, aquilo que era culpa minha e sua. Ele disse: eu pago, eu levo, e foi na cruz. Então essa justiça que foi feita na cruz em Cristo. Então por esse sacrifício nós somos justificados perante Deus, somos justificados, perdoados e declarado então justo. Que é essa palavra justificado? Declarado justos. Então diz que por essa justiça nós alcançamos essa preciosa fé que custou o sangue e a vida de Jesus Cristo. Então por isso ela é chamada de preciosa fé. Acho que o pastor Guinter leu antes aqui sobre fé, não é verdade, do Timóteo, né? Quando falaram da fé não fingida, que Paulo disse para Timóteo manter viva sua memória a fé não fingida que já estava na sua avó e na sua mãe, que passaram. Não é que fé seja uma coisa hereditária, é o ensino. A avó ensinou para a filha ensinou para o filho, e isso vai de geração a geração. Eu estou aqui, creio porque tive um pai e uma mãe que desde jovem eram tementes a Deus, se converteram, oravam muito e nos ensinaram desde criança o caminho da fé. Então não é uma coisa automática, hereditária, é uma coisa ensinada e passada com o ensino, com o exemplo. Então aí é o que Pedro vai dizendo, essa preciosa fé que foi recebida pela justiça de nosso Deus, que puniu todo o pecado em Cristo, tirou de sobre nós a culpa, e nós temos que ter essa fé preciosa. Somos lavados pelo sangue de Jesus, somos perdoados e portanto somos salvos pela mesma fé. Pode dar glória a Deus? Ou você tem dúvida quanto a isso? Não pode ter dúvida alguma, porque a salvação é pela fé. Lá em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que teu olho não vê, mas que tu sabe, tu sente aqui dentro, amém? Então a nossa salvação, se ela não é por obras alguma, nós não podemos olhar e dizer, bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, então eu mereço ser salvo. Não é isso. A salvação é unicamente crer. Então você não pode ter sombra de dúvida. Por isso é importante olhar para a palavra. Toda a justiça foi feita, toda a nossa condenação foi paga. Se eu creio nisso em Jesus Cristo, que isto é o suficiente, então eu sou salvo, amém? Está entendendo? Não, tem uns que não estão entendendo, ficaram com a dúvida. Por quê? Porque você está pensando que você tem que fazer alguma coisa que merecer a salvação, e não é mérito. Os méritos é de Cristo na cruz, não é seu nem meu, é por mérito dele. Isso é fé. Então você precisa crer. Por isso ele disse preciosa fé. No segundo verso ele disse, graça e paz vos sejam multiplicadas. É a saudação dele. Graça e paz vos sejam multiplicadas. De que maneira? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Esta saudação, ela já nos ensina muita coisa. Antes do cristianismo, os judeus já tinham o costume de chegar nas casas, e a saudação era que a paz do Senhor esteja nesta casa. Era mais longa que hoje, tá? Nós já abreviamos. Mas os apóstolos pegaram esse costume e ficou na igreja até hoje. Então quando você chega para o irmão e diz a paz do Senhor, não é um mero costume, é uma oração e uma ministração. Você está oferecendo, ordenando que a paz do Senhor esteja com aquela pessoa. Não é um mero costume de saudação, é algo espiritual, é uma ministração que vem lá da antiguidade. Que a paz do Senhor esteja contigo. A gente abrevia, só chega e diz a paz do Senhor.
Aí o outro responde da mesma forma, recebendo a paz e te retribuindo. É uma ministração. Aí o apóstolo vê a maneira que ele saúda: que a paz, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Recebem em nome de Jesus? Graça é aquele favor de Deus, como descrevi antes, que Ele nos perdoou, Jesus morreu na cruz, tudo é graça, coisa que nós não merecíamos e Ele fez por nós. É graça de Deus. E a paz, como precisa. Mas a nossa paz, irmão, tem um grande segredo. Ela começa com a nossa reconciliação com Deus. A pessoa que não está reconciliada com Deus, ela não tem paz. Pode viver mais ou menos aí, mas não tem. Porque a verdadeira paz vem de Deus. E só recebe quem está em comunhão com Ele. Quando Jesus mandou seus primeiros discípulos sair a evangelizar e pregar e curar, está lá em Mateus 10, Lucas 9, 10. Primeiro ele chamou 12, depois 70. E ele disse que era para chegar e saudar com a paz. Se naquela casa houvesse gente de paz que recebesse, repousaria sobre ela. Se não recebesse, ele disse: torna para vocês. E ao sair dali, sacode até a poeira dos vossos calçados, porque será testemunho contra aquele que vos rejeitaram. E Jesus foi dizendo que aquele que recebe a vocês, recebe quem os enviou, seja Jesus. Jesus disse: aquele que a mim recebe, recebe o Pai que me enviou. Entende? Então a nossa paz está na nossa reconciliação com Deus. Então quando o apóstolo diz que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, é uma necessidade que começa pela nossa reconciliação com Deus. Aí fica fácil reconciliar com o semelhante, amar e perdoar. A falta de paz hoje é complicado. Para a gente que anda um pouco por aí, basta você sair na estrada para ver um povo sem paz. Brigam, se xingam, cortam a frente dos outros no trânsito, atropelam, mandam sair da frente. É uma falta de paz, de paciência, de tudo. Acidentes, gente no celular ao mesmo tempo, na direção e no celular, veio o céu caminhar na beira da faixa, mais ou menos 8 em cada 10 carros que passam estão no celular. Eu faço caminhada na beira da faixa e fico olhando para os carros, né? E vai nos motoristas, passam no celular. Além daqueles que vão se xingando e atropelando como se tivesse mais direito que os outros na estrada. O povo não tem paz, é agitado, é agonia, é aflição. Mostra essa inquietação toda. Então você desejar e ministrar a paz e a graça do Senhor na vida das pessoas é muito importante. E aí, nesses 2 versículos o apóstolo faz essa saudação, nós já vemos tudo isso aqui de precioso. A partir do verso 3, ele inicia as instruções de fortalecimento, confirmação na fé, que lá no capítulo 2 ele vai então atacar, combater diretamente os falsos profetas. Mas aí no verso 3 ele diz ali: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Veja bem, nesse quadro que a igreja está sendo perseguida pelo império e também sofrendo o ataque das heresias dos falsos profetas, o apóstolo diz essa palavra: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Quer dizer, já que Deus proveu tudo o que precisamos aqui dentro da igreja, através no caso de Pedro aqui, deles, dos apóstolos, os pastores, líderes da igreja, os apóstolos, já que Deus proveu pela sua palavra, pela sua liderança, pela igreja, proveu tudo o que a igreja precisa, então não precisa buscar nada lá de fora, nada de coisa estranha. Esse era o negócio. O problema hoje é esse, que muitas vezes a gente está na igreja e não acha o suficiente, quer começar a ver coisa diferente, coisa nova, e aí vem coisa estranha. A Bíblia já diz: não te mova facilmente daquilo que o Senhor já implantou na sua vida, no seu coração. Mas presta atenção. Então ele disse: olha, o Senhor já proveu, pelo seu divino poder, tudo que diz respeito à nossa vida e à nossa piedade, que é dedicação. Piedade é dedicação e culto às coisas santas e sagradas, a vida de fidelidade. Então ele já proveu tudo o que precisamos para a nossa vida. Se você olhar, Sermão do Monte de Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, 3 capítulos, que é chamado de Sermão do Monte, embora Lucas também fala desse sermão, mas bem mais resumido, ali em Mateus é bem mais detalhado, muito bom. Você vai ver que as promessas de Deus ali
para a nossa vida. Ele promete as bem-aventuranças, certo? De comunhão, provisão, fé, milagres, comunhão. Há muita coisa nesses capítulos aí que tem a ver com essa nossa vida, das coisas que Ele proveu para nós. Então nos promete paz, o direito de filho. Tudo isso vai encontrar nesse sermão, iniciando o capítulo 5 de Mateus. Nossa vida de filho, de herdeiro do céu, todas as bem-aventuranças que estão ali. Lá no capítulo 6, Ele prometeu prover todas as nossas necessidades. Olha para as aves do céu, para os lírios do campo, aí vai indo. Depois tem a oração do Pai Nosso, aquela oração de perdão, de entrega e de provisão de Deus na vida da gente. Então tudo isso é isso que Pedro está dizendo aqui. Ele já proveu, seu divino poder, Ele já nos deu tudo que precisamos para a nossa vida e para a nossa vida de fé, de piedade. Ele já proveu. Então não tinha necessidade de ficar correndo atrás de falsos profetas, de enganadores, em dar ouvido a isso. Nem precisavam temer o Império Romano. Embora houve muitos mártires, sempre há, e nos nossos dias existe, ninguém noticia direito, porque se ocultam, porque o mundo todo, na verdade, é inimigo da igreja. Meios de comunicação, outras coisas, ninguém publica. Os martírios que existem hoje em diversos países, que continuam matando cristãos, e a luta que nós temos hoje em nosso país, da corrupção e de toda a revolta contra a igreja. Por quê? Porque o Evangelho sempre faz essa diferença, sempre traz essas verdades que expõem a vida das pessoas que estão em pecado. Mas isso é preconceito, é isso e aquilo. Não é. Ninguém vai ao médico se não tiver consciência de que está doente. Ninguém se arrepende se não tomar consciência que está em pecado. E o Evangelho, a palavra, o ensino, traz essa consciência que a pessoa é pecador e precisa de salvação. Essa é a finalidade da lei do Antigo Testamento: despertar a consciência de pecado, de condenação, para que busque um Salvador. Por isso que Paulo diz isso, que a lei serviu de aio para nos levar a Cristo. Na linguagem antiga, aio era uma espécie de educador, de instrutor contratado ou trazido pela família para ensinar a criança. Algumas versões mais novas da Bíblia, porque a revista corrigida, ela é um português de 300 anos atrás. Agora a gente tem a versão mais recente, que é a Nova Almeida atualizada. Esse versículo parece que ela usa a palavra guardião em vez de aio, guardião. A corrigida fiel usa a palavra tutor. Então aio, tutor ou guardião, você vai ver o significado de cada palavra e muda um pouquinho, mas há algo em comum. O guardião é aquele que cuida de uma criança de menor, enquanto os pais vivem. Já um tutor assume uma criança depois que o pai ou a mãe morrem. E tudo isso você encontra na Bíblia. O próprio Jesus falou isso. Paulo usou também a figura do casamento, que enquanto o marido vive, a mulher está ligado, mas morrendo está livre para outro. Ele está falando da antiga aliança. Enquanto vivia, não podia ter outro, mas já que Cristo morreu na cruz, a aliança encerrou, judeu estava livre da antiga aliança para um novo casamento, nova aliança, mas eles não entenderam isso. Então ela serviu de aio para nos trazer. Então veja bem, Deus proveu tudo o que nós precisamos. Então observe que umas coisas que acontecem hoje não é novidade, já acontecia no tempo de Pedro. As pessoas correndo atrás de falsos profetas para ouvir falsas promessas e corrompiam a fé. Então a instrução dele aqui, Deus já proveu o que nós precisamos. Fica firme nesse negócio, amém? Ele já proveu pelo seu poder, e aí vê ele pelo conhecimento. Adquire conhecimento para aplicar na vida. Não adianta conhecimento inútil que nada te serve, mas conhecimento para aplicar, para prática. Você não adquire isso se você não fizer como hoje, parar e sentar para ler e estudar a palavra. Estamos estudando aqui versículo por versículo, tá certo? Isso é estudar, é você parar e pensar, analisar, tirar as conclusões para aplicar no dia a dia na sua vida. Esse é o segredo da vitória. Então é aqui que Pedro diz, então, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Então quando você vai buscar as instruções que a Bíblia nos traz, você está adquirindo conhecimento espiritual, conhecimento bíblico, para esnobar e dizer eu sei, não, para aplicar na vida diária, para viver. Para apontar o dedo para o outro? Claro que não, porque tem gente que gosta assim, né? Ele vai ver na Bíblia, né, para apontar o dedo para o outro, fulano isso, fulano aquilo. Não é essa a finalidade também. O conhecimento é para aplicação pessoal, não para apontar o dedo para ninguém. Mas é claro que a Bíblia nos manda instruir em amor. A palavra demonstrar ou exortar é instruir em amor.
o nosso irmão e nosso semelhante. Então é diferente você instruir e você acusar ou criticar, ou difamar, que é pior ainda. Então aprenda isso. Então diz ele, pelo conhecimento do Senhor. Então Deus, pelo seu poder, nos tem dado isto. Então você pode dispensar, a igreja pode dispensar os falsos profetas, os enganadores, aqueles que querem tirar o seu dinheiro, fazendo negócio do evangelho. Há muita coisa que entrou aí, confissão positiva, acho que é uma magia nas palavras, e uma série de coisas antibíblicas que existe hoje pelo nosso meio. Aquele negócio do determina isso, determina aquilo, você não determina nem coisa nenhuma. Ah, mas se eu falar, acontece. Se o profeta... Para com isso. Tem o filtro da vontade de Deus. É Deus que determina. Lembra quando o Balaão lá foi contratado para amaldiçoar Israel? Quando ele foi lá querer falar, Deus mudava a palavra na boca do miserável. Porque a nossa palavra passa pelo filtro de Deus. Se eu falar o que Deus não mandou falar, não vai acontecer nada, porque Deus vai olhar do céu e dizer, não assino, não autorizo esse negócio. Uma vez eu estava conversando numa reunião de pastor, eu fiquei tão pasmo, fiquei sem, sabe aquela coisa, a gente fica sem palavra, que eu vi uma pastora lá, e o casal de pastor, mas ela estava falando, que tinha um casal lá que tinha saído da igreja deles, deu um problema lá, e abriu outro ministério. Então ficou aquela rixazinha, já tinha passado algum tempo, e deu um dia na reunião, nós lá debaixo de mau tempo, lutando lá na nossa igreja, ficamos sabendo que eles estavam lá orando, lá expulsando demônio e mandando para a nossa igreja. Eu fiquei assim, mas ela acredita nisso? Você vê onde chega a fé de algumas pessoas, pastores, hein? Onde é que fica Deus? São coisas que a gente ouve por aí que só a graça. Verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então nós recebemos muitas promessas, como falei, que está no Sermão do Monte. As bem-aventuranças, paz, filiação, comunhão, proteção, provisão, enfim, são muitas coisas. Então ele diz grandiosas e preciosas promessas. Mas aí diz ele assim, para que por elas, ou seja, através dessas promessas, nós tornemos ou fiquemos participantes da natureza divina. O apóstolo Paulo usou, se não me engano foi aos Gálatas também, essa expressão. Diz ele, eu tive dores como de parto até gerar Cristo em vós. A palavra de Deus nos ensina que quando nós nos convertemos a Jesus, amém? O Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós pentecostais temos uma diferençazinha com essas coisas com outros segmentos cristãos não pentecostais, como presbiteriano, entre outros, que não são pentecostais. Então para eles dizem que não existe, a expressão que eles dizem, outro batismo com o Espírito Santo. Então eles entendem que o batismo no Espírito Santo é uma coisa só. Nós pentecostais fizemos diferença. Nós entendemos que quando nos convertemos a Jesus, o Espírito Santo já está habitando em nós. Pelo ato da conversão ele já passa a habitar em nós. Então logo a natureza de Cristo começa a ser gerada em nós, certo? A salvação é imediata, creu, recebeu, Cristo está perdoado, está salvo, amém? Está salvo. Mas essa natureza divina, ela começa a ser gerada, tem que crescer, tem que se aperfeiçoar. Por isso você vê na igreja uns crentes mais espirituais e outros ainda carnais. Já se converteu, é salvo, mas ainda está vivendo meia boca. Por quê? Não cresceu ainda, tem que crescer. Então, a natureza vai sendo gerada em nós. Por isso diz, olhando para Jesus, varão perfeito, como Paulo escreveu, até que todos cheguemos à estatura dele. Então temos que ir crescendo. Isso é, a natureza divina sendo gerada em nós. Aí nós que somos pentecostais, aí cremos numa segunda etapa, batismo no Espírito Santo. Aí já é outra coisa. O que é batismo no Espírito Santo? A palavra batismo tem a ver com mergulhar, emergir. Então é batismo no Espírito Santo, não é com o Espírito, entendeu? É batismo no Espírito, é mergulhar. Aquela figura do rio lá que Ezequiel falou no capítulo 47, lá, né? Que foi medindo do meu côvado até que era um rio que tinha que nadar. Então é você mergulhar no Espírito. Mas o que é isto? É quando Deus nos enche do Espírito e nos dá dons e nos capacita. Então batismo é uma capacitação a mais com dons e virtudes para você servir.
ser mais útil no reino. Mas antes de eu ser batizado, você já tem o Espírito Santo como salvo, a natureza de Cristo está sendo gerada, acrescentada a cada dia em sua vida, como hoje aqui, você está crescendo nisso, você já pode pregar, anunciar, evangelizar, testemunhar, amém, irmão? Mas se você for batizado, você vai ter poderes e virtudes a mais e dons a mais, porque alguns dizem, não, eu não sou batizado, eu não posso. Jesus, quando ordenou para ir e evangelizar, os primeiros apóstolos ainda nem tinham sido batizados com o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha subido, o Espírito Santo ainda não tinha descido, e Jesus já disse assim, eu vou dar poder para vocês, vão aí, prega, expulse demônio, cure enfermos, e eles saíram fazendo. Então vê que tem algumas coisas na Bíblia assim, né? Então veja bem, segue isto, deixa essa natureza crescer, o alimente pela palavra, pela fé, pela oração. E até a gente fala em oração, fiquei alegre com o testemunho do pastor Guinter, a gente vive algumas coisas também, a gente que já tem alguns anos a mais, aí, né? A gente vive esses testemunhos, é muito bom. Então, você vai semeando e daqui a pouco você começa a ver frutos, e isso alegra, e Deus seja glorificado em tudo isso, e a gente vai andando, fazendo a obra e a gente começa a ver frutos. Lá no verso 5, vós também ponde nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Veja bem aqui o que ele diz seguindo a instrução. Põe nisso toda a diligência. Tenha em mente que eu falei de começo, que eles estavam vivendo um momento delicado, difícil, de perseguição do império, de ataque de falsos profetas, falsos apóstolos, com heresias, engano, tentando corromper a fé. Então era um momento muito crítico, difícil e complicado. Por isso o apóstolo diz aqui, além disso que eu já falei, comentei antes, ele diz agora no verso 5, ponha também nisto toda a diligência. E o que é diligência? É você ser minucioso, atencioso, prudente, detalhista, cuidadoso com as coisas. Então, seja diligente na sua vida de fé, toma cuidado, vigia. Tu tem um inimigo externo e tem um inimigo interno, guerreando para corromper e destruir a sua fé. Não deixe isso acontecer, então ponha toda a diligência no ensino, na instrução da carta que Pedro está mandando. Então, seja um diligente com esse negócio, presta atenção nos detalhes, seja minucioso na coisa, seja vigilante, seja prudente. Dá para entender isso? É isso que ele está dizendo aqui. Então toma cuidado com esse negócio e acrescente à vossa fé a virtude. Virtude é outra coisa interessante. O que é a virtude? Você vai encontrar algumas descrições mais ou menos assim. É uma disposição constante do espírito que leva à prática do bem, à excelência moral, intelectual ou social, sendo um traço de caráter desejável e um propósito de vida. Você vai encontrar outros conceitos semelhantes. Então, virtude, essa capacidade de fazer o bem, capacidade moral, dedicação, uma série de coisas. Então, diz ele, acrescente à sua fé a virtude, essas virtudes. Vamos botar no plural? Se você conhece um pouquinho da palavra, talvez você já notou que isso aqui está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, como fruto do Espírito. Quem é que lembra do fruto do Espírito? Gálatas 5, verso 22. Amor, fé, paciência, domínio próprio, bondade, longanimidade. É isso? Então veja bem, acrescente à vossa fé a virtude. Deixe esse fruto do Espírito aparecer na sua vida. É uma maneira de resistir e combater o engano que estava se infiltrando. E o engano que tenta entrar na igreja e corromper a sua fé, ele só pode ser desmascarado com a verdade da palavra. Isso está ilustrado já lá no Antigo Testamento, porque o Satanás, ele é imitador por excelência. Ele sempre procura imitar. E na história de Moisés, o Senhor disse, pega o teu cajado, aquele bastão de madeira que eles usavam, e joga lá na frente do faraó, e ela vai se tornar numa serpente. Lembra dessa história? Aí os mágicos do faraó vieram e fizeram o mesmo. Lançaram as varas lá e se tornaram em serpente também. Até aí, tudo igual, o diabo imitando. Sim ou não? Mas dali a pouco, o que aconteceu? A serpente que era da vara do Moisés, do Arão, começaram a devorar as outras. A verdade sempre prevalece. Você só combate o engano, a trapaça, toda essa imundícia que está aí, mantendo a verdade.
da palavra de Deus. Creia nela, mantenha nela, porque no fim a verdade e a justiça sempre vai vencer. Aleluia. A verdade e a justiça sempre vai prevalecer. Está nas promessas. Mateus 5. Aquele que tem fome e sede de justiça será farto. O pacificador é filho de Deus. Está tudo lá. As grandiosas e preciosas promessas do Senhor. Então a verdade e a justiça vai prevalecer sempre. Pode por um tempo parecer que não, nos trazer lágrimas e dores, mas dali a pouco tem a medida, quando o Senhor diz, agora é a minha vez, chegou o limite. Para todas as coisas, na justiça de Deus tem um limite de tolerância. Vivemos o período chamado da graça, da revelação de Cristo e nossa salvação, e parece que o mundo está pecando, deitando e rolando, e a injustiça tomando conta, mas o cálice está enchendo. Quando chegar no limite, o Senhor intervém. Olhe para a história antiga, por isso já coloca até a história do dilúvio como exemplo, Sodoma e Gomorra como exemplo. E ao longo da história de Israel, cheia de altos e baixos, também ilustra a história da igreja. Há períodos que está lá embaixo e há períodos que está lá em cima. Aviva, dali a pouco cai. Deus permite as dores e as aflições, e aí o povo clama, busca Deus e começa a reavivar. Aí quando está tudo bom e maravilhoso, a tendência do ser humano é relaxar. Por muito tempo, a imoralidade, o pecado, a corrupção vem crescendo no Brasil. A igreja pregando a verdade, mas dali a pouco até na igreja começou a entrar corrupção. Dinheiro é o que mais corrompe ainda. E agora estamos em crise. A situação está arrochando e vai piorar, mas depois virá a restauração. A restauração vem depois das lágrimas. Agora está sendo um tempo de lágrima, mas os olhos de Deus estão sobre nós ainda, amém? Não? Crê que Ele cuida de você? Crê que Ele vai cuidar da igreja? Então vamos seguir o conselho de Pedro e vamos nos manter fiel como igreja, resistindo o engano, o mal e anunciando ainda a verdade, amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Eu preciso que vocês orem por nós, e quem precisa de oração aí? E a Bíblia diz, comuniquem uns aos outros nas vossas necessidades e orem uns pelos outros. Vamos fazer isso agora? Então lembre de orar por algum irmão, dá uma olhadinha para a tua direita, à esquerda, para trás, de repente o Espírito vai dizer, ore por essa pessoa. E daí agora você esquece de você e intercede pelo seu irmão e a sua irmã. Quem sabe alguém que não está aqui, você gostaria que tivesse aqui essa noite e não está. Põe esse nome em oração diante de Deus agora, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença entramos em oração para Te bendizer, Te louvar, Te agradecer por esse momento precioso na Tua presença, pela Tua graça, Teu Santo Espírito. Senhor Jesus Cristo, após esta palavra, nós oramos, Senhor, clamando que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada um de nós, nos enche da Tua graça, que a Tua palavra frutifique em nossa vida, que a nossa fé seja acrescentada, fortalecida, que a Tua mão nos cerque, livrando-nos de todo o mal e a maldade que há nesse mundo. Guarda e protege Teus filhos, o lar, a família de cada um, as crianças, seus jovens, adolescentes, na rua, na escola, onde estiver, os irmãos no trabalho, onde estiver, que o Teu anjo esteja ao lado, livra de todo o mal, o Teu Espírito capacita, sabedoria e graça para agir ou reagir diante das situações, muitas vezes difíceis, que o inimigo prepara, mas a Tua mão é que nos dá livramento, o Teu anjo está ao lado da Tua igreja, os Seus filhos. Assim pedimos, Senhor, que a Tua bênção cerque as portas de bênção e provisão. Vem, Senhor, todo laço de enfermidade seja quebrado, cortado, repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela autoridade do Senhor, da Sua palavra, ministramos cura, restauração, vitória, ministramos a bênção, portas abertas, Senhor, de bênção e vitória para a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo, para que o mundo veja que o Senhor é Deus fiel, que cuida e guarda os Teus, e o Teu nome seja bendito e glorificado na vida da Tua igreja, na vida dos Teus filhos. A Tua presença seja vista, a Tua presença seja notório, os frutos da fé, o fruto do Espírito apareça na igreja. Glorifica o Teu nome, Senhor Jesus Cristo, e Teus filhos, Senhor, Tuas filhas sejam vitoriosos a cada dia, triunfantes na fé, fortalecidos em Ti, guardado pela Tua mão. É a nossa oração e o nosso clamor. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Jesus.